Bom, pessoal, então continuando aqui o nosso estudo sobre os conjuntos, agora a gente vai estudar o conjunto dos números irracionais, tá bom? Aqui a representação que eu coloquei para esse conjunto, a letra I, mas né, essa representação ela não é oficial, tudo bem? Então, não é necessariamente essa. A definição, né, que eu coloquei aqui para vocês, ó, vamos ler juntos. Números irracionais são números decimais que possuem uma representação infinita e não periódica. O que eu quero dizer com isso? Então, que ele tem uma representação infinita e não periódica. Lembra quando a gente estava estudando os números reais, na verdade, os números racionais, aqui em cima, que quando a gente tinha uma fração, eles tinham números inteiros, o A e o B são números inteiros, e eles podiam ser representados em dízimas periódicas, em números com vírgula, certo? Tinha uma certa sequência lógica. A gente tem esses números decimais, mas eles não têm um período, né? Como a gente tinha visto nos números racionais. Tudo bem? E também vai ser infinito. Então vamos ver alguns exemplos. Se a gente tem esse número, o 0,52, 52, e você pensa, opa, vai repetir 52, não. Percebe que quebrou o padrão? Então esses números, né, eles são números decimais, mas eles não têm um padrão. Aqui a raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, né? Se você colocar aí na calculadora, você vai descobrir os valores dele, e não é um número exato, né, e não tem uma sequência lógica. Tudo bem? Outro valor bem conhecido, né, o π. Então o π aqui 3,14, 15, esse número ele é infinito, né, e de novo, a gente não tem um período conhecido. Esse aqui é o número de Euler, que a gente vai ver depois em logaritmos, né, logaritmo neperiano. Mas por enquanto é só para saber que ele também faz parte do conjunto dos números irracionais. E retomando o conhecimento que a gente teve nas últimas aulas, aqui a gente tem os conjuntos que a gente já estudou. Conjuntos dos números naturais, conjuntos dos números inteiros, conjuntos dos números racionais. Agora, os números irracionais, perceba ó, que eu não vou colocar ele aqui, porque ele tá separado, né? Ele não faz parte desse conjunto. Então, ó, eu vou escrever mais ou menos assim, uma caixinha separada para o conjunto dos números racionais. Por quê? Perceba que todo número que é natural, por exemplo, ele vai ser inteiro, concorda? Mas aqui nessas condições de ser um número decimal infinito e não periódico, percebe que não cabe nas outras definições, como a gente disse. Então, por isso que ele recebe uma classificação separada. Tudo bem? Bom, agora vamos falar sobre o último conjunto, que é o conjunto dos números reais. Esse conjunto, ele é a união, né, a reunião dos conjuntos dos números racionais e dos conjuntos dos números irracionais. Então, voltando para o esqueminha que a gente fez na aula passada, o que seria o conjunto dos números reais? Seria isso aqui, ó, a união desses dois, dos racionais, são os números que podem ser divididos, né, que podem ser escritos na forma de fração, e os irracionais que não podem, tudo bem? Após essa união, a gente vai aprender sobre os intervalos reais. Então, como que eu represento um conjunto, e como na letra A, numa reta real? Então, a reta real, ela é uma reta que eu coloco ali todos os números que pertencem ao conjunto dos números reais. Geralmente a gente usa isso no exercício para escrever a nossa resposta. Então, um intervalo de um determinado valor x, é mais ou menos isso que a gente usa geralmente. Bom, então vamos lá para o primeiro exemplo. Como que eu represento um conjunto na reta real? Primeiro aqui, como é que a gente vai ler? A gente tem que o x pertence ao conjunto dos números reais. Então, esse valor ele está dentro ali do conjunto dos números reais. Tudo bem? Porque também, pessoal, já dando um spoiler, a gente aqui vai ter mais um conjunto, né, que eu acabei esquecendo de falar, mas os reais a gente representa pela letra R. Aqui a gente vai ter mais um conjunto separado, né, que não entra aqui, que vai ser o conjunto dos números complexos, tá? Mas isso daí a gente vai mais pra frente, depois a gente vê. Mas em geral, nos exercícios a gente usa somente o conjunto dos números reais. Então, ele pertence aos números reais. Essa barrinha a gente lê tal que o x ele está entre 2 e 5. Posso falar também que o x ele é menor do que 2. E ele também, na verdade, ele é maior do que 2 e menor do que 5. Tá? Outra anotação que você também pode escrever, que é equivalente, né? É a mesma coisa. 2,5 e você deixa aberto, né? Por que essa barrinha aberta? Porque a gente vai ver melhor. Aqui eu já vou começar escrevendo, né? Aqui eu tenho a minha reta. Vamos supor que aqui seja o 0. Você não precisa colocar. Aqui eu colocaria o 2 e aqui o 5. Tá? Mas aqui, pela didática, eu vou colocar mais separadinho 2 e 5. Perceba que eu vou colocar uma bolinha aberta para representar que o 2 ele não pertence, né, a esse conjunto. Porque nos próximos exemplos que eu já vou demonstrar para vocês, a gente vai colocar uma bolinha fechada. Porque percebe aqui que está escrito 2 menor que x, quer dizer, 2 maior do que x, e aqui está escrito que o x
ele é maior do que o 2, é igual, maior, igual, e aqui está escrito só maior, então por isso que é essa diferença. A gente vai colocar a bolinha aberta. E por isso também a gente escreve que aqui o intervalo ele está aberto. Tá? Se fosse fechado, a gente colocaria esse parênteses para esse colchete, na verdade, fechado. Tudo bem? Então vamos lá. Continuando aqui, esse intervalo vai do 2 até o 5 e as bolinhas vão ficar abertas, porque o 2 e o 5 não pertencem a esse conjunto. Então essa seria a representação aqui desse intervalo real, tudo bem? Passando para o próximo exemplo, aqui a gente tem x pertence aos reais, tá o quê? O x está entre 2 e 5, né? Ou seja, o x ele é maior ou igual a 2 e menor do que 5. Vamos então representar aqui na reta real. Eu vou colocar uma bolinha fechada, o 2 pertence a esse conjunto, e aqui eu vou colocar uma bolinha aberta para o 5, porque ele não pertence, tudo bem? E aqui a representação fechado no 2 e aberto no 5. O próximo exercício, letra C. X pertence aos reais, tá o quê? X é maior ou igual a 2 e menor ou igual a 5. Então, como que fica representado isso aqui na reta real? Eu vou colocar uma bolinha fechada para o 2 e vou colocar uma bolinha fechada para o 5. E é esse intervalo aqui que a gente está como solução. Novamente, colchete fechado, colchete para dentro, representando que é maior ou igual. Tá? Letra D. X pertence aos reais, tá o quê? O x ele é menor ou igual a 5. Aqui perceba que a gente não tem um intervalo como nos outros. Então, eu vou só colocar aqui, ó, a bolinha fechada, porque é menor ou igual, né? E é o infinito, né? Esse aqui não tem fim. Só redesenhar, ficou feio aqui. Então, uma bolinha fechada e até o infinito. No caso aqui até o menos infinito, né? E aqui na representação, nesse tipo de representação, a gente coloca o menos infinito e o colchete sempre aberto, tá? Para infinito, se fosse maior ou igual, se fosse assim, ó, x maior ou igual a 5, a gente colocaria o 5 aqui fechado e mais infinito. E a gente colocaria para cá, tudo bem? Então essa é a representação do infinito. Opa, só um errinho. O infinito é sempre o colchete aberto, tá bom? Então tem que decorar essa regrinha. No mais é isso, pessoal. A gente terminou os conjuntos. Agora vamos para o próximo capítulo.